Ela muda muito da primeira para a segunda, ela é maior, mais detalhada, ampliada, mais forte, inclusive muito. Foi exatamente a palavra que eu ouvi da diferença da primeira para a segunda, atingindo sim os três poderes, né? Tem ministro do governo Lula, tem cúpula do Congresso Nacional e teria pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal. Que é um movimento articulado dentro do STF para afastar, arrancar a força da cadeira da relatoria do caso Master, o ministro André Mendonça. Vai dar tudo certo, tem muita bomba pra vir, tá? Eu escuto coisas dos bastidores que vai vir bomba do filho do Lula, essa vai ser a maior bomba. E tem outra coisa que poderá vir, que é a delação do Maduro lá nos Estados Unidos falando sobre o financiamento do PT e do Lula lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Mendonça avança sobre escândalos, aumenta a pressão em Brasília, mas uma pergunta permanece sem resposta. É isso mesmo. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal vem ampliando o alcance de investigações que atingem alguns dos maiores escândalos atualmente sob apuração no país. No centro das atenções está o chamado caso Master, investigado pela Operação Compliance Zero, que já resultou em prisões preventivas, bloqueios bilionários de ativos, busca e apreensões e sucessivas fases conduzidas pela Polícia Federal. O impacto das apurações ultrapassou os limites do sistema financeiro e passou a alcançar personagens com influência política e institucional, aumentando a tensão em Brasília. Nos últimos meses, as medidas determinadas por Mendonça provocaram debates dentro e fora do Supremo Tribunal Federal, enquanto apoiadores das investigações defendem o aprofundamento das apurações, críticos questionam alguns fundamentos jurídicos utilizados nas medidas cautelares. O fato é que as investigações continuam avançando. Em um cenário marcado por denúncias bilionárias e personagens influentes, cresce a expectativa sobre os próximos desdobramentos. E a principal pergunta permanece sem resposta: até onde as investigações irão? Ministros do STF também serão investigados, e se comprovado crimes, serão responsabilizados e punidos? Essa é a principal pergunta que os brasileiros querem a resposta. A gente começa essa edição do Hora H com essa novidade do dia, de agora a pouco. A segunda versão da delação premiada de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República têm um pouco mais de uma semana para dizer sim ou não. Esse prazo é o prazo estipulado pelo ministro André Mendonça para o Vorcaro desfrutar uma cela especial lá na sede da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso. Quem tem as informações direto de Brasília é a nossa repórter Thaisa Medeiros. Thaisa, bem-vinda ao Hora H. Obrigada, Thaís. Uma boa tarde a você e a todos que estão aqui com a gente. Hoje, mais uma vez, novidades no caso do Banco Master em relação aí ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Foi apresentada, então, uma nova versão da proposta de delação do ex-banqueiro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Essa versão foi apresentada inicialmente na segunda-feira, com adendos na terça-feira. A apuração é da Larissa Rodrigues, do Elijonas Maia e da Débora Bergamasco. Importante lembrar que a Polícia Federal havia rejeitado formalmente a proposta anterior há 2 semanas. A equipe de investigação apontou que havia omissões por parte de Daniel Vorcaro, poupando nomes de pessoas que estariam envolvidas com o escândalo do Banco Master e que também não apresentava contribuições novas em relação ao que a investigação já havia avançado. Lembrando que 8 celulares de Daniel Vorcaro foram apreendidos ali durante todas as operações Compliance Zero e por isso é que já havia muita informação coletada pelos investigadores. Depois dessa rejeição, então, o advogado dele, o José Luiz Oliveira Lima, deixou o caso e agora quem comanda a defesa é o advogado Sérgio Leonardo. Com essa nova entrega, então, a equipe de investigadores passa a analisar essa nova proposta, verificando se há realmente novidades e se essa versão, de fato, contribui para o avanço das apurações
apurações sobre o escândalo do Banco Master. Lembrando que Daniel Vorcaro segue preso na Superintendência da Polícia Federal. No mês passado ele chegou a ser transferido para uma cela comum a pedido da Polícia Federal. Segue por lá, então, aguardando também as novidades em relação ao aceite ou não dessa nova versão da sua proposta de delação. Thaís. Obrigada, Thaís. A gente volta com você daqui a pouquinho. Olha, a regra básica da delação premiada é entregar provas, especialmente esclarecer a cadeia de comando para o crime de que se está sendo acusado e para o qual o réu quer desfrutar de algum benefício. Então, provas, a Polícia Federal tem aos montes. A gente ouviu da Thaís aqui, a gente vem tratando da quantidade de informações que a Polícia Federal teve acesso através das provas que colheu junto com Daniel Vorcaro. Uma outra dúvida e que surge nessa história e que sempre houve uma expectativa de que a delação esclareceria essas dúvidas era com relação à relação de poder que Vorcaro criou com os 3 poderes em Brasília. E é sobre essa relação que a gente conversa agora com o nosso Caio Junqueira. Acordou cedo hoje, caiu cedo aqui logo no comecinho do Hora H. Bem-vindo, meu querido. Olá, Thaís. Mas quando ele tem informação boa assim, a gente cata ele no corredor. Caio, bem-vindo. Você deu a notícia mais importante hoje do dia, que é o fato da delação jogar luz sobre essa relação de poder de Vorcaro com o poder no Brasil. Isso, Thaís, boa noite a todos. Thaís, o que a gente ouviu, né? Indo direto ao ponto, a informação principal, assim, ela muda muito da primeira para a segunda, ela é maior, mais detalhada, ampliada, mais forte, inclusive muito. Foi exatamente a palavra que eu ouvi da diferença da primeira para a segunda, atingindo, sim, os 3 poderes, né? Tem ministro do governo Lula, tem cúpula do Congresso Nacional e teria pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, além de lideranças também da oposição, né? Eu acho que, olhando todo esse pacote, o fato de potencialmente poder chegar ao ministro do Supremo, acho que é o grande ineditismo que a gente nunca viu antes na República, alguma delação, colaboração premiada, ministro do Supremo potencialmente delatado. Dessa vez, estaria muito bem detalhada a relação do Vorcaro com um dos 10 atuais ministros do Supremo. Caio, tem um ponto importante aqui, que daqui a pouquinho eu vou trazer a linha do tempo aqui, dessas idas e vindas, né? Mas o fato dessa mudança tão contundente, e até do ponto de vista da extensão, não só do mérito, mas do ponto de vista da extensão das informações, diz o quê sobre a primeira tentativa da defesa? Que a primeira tentativa, ela tentou poupar grandes autoridades e do que a gente tem de informação, principalmente ministros do Supremo Tribunal Federal, alinhados, vamos dizer assim, advogados, alinhados a autoridades que fariam a acusação. É importante a gente ter em mente também, Thaís, que o fato de ter uma delação, vamos dizer, potencialmente explosiva, não significa que lá na ponta vai significar uma acusação ou uma liberação do próprio Daniel Vorcaro. Você tem alguns obstáculos para isso. O primeiro obstáculo é fechar a colaboração. A gente está falando de uma proposta. Essa proposta bate na Polícia Federal e bate na Procuradoria-Geral da República. Tem um receio muito grande dentro das autoridades em Brasília que a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, seja um empecilho para essa colaboração avançar, porque o Paulo Gonet tem as relações dele, históricas ali, por exemplo, com ministros do Supremo Tribunal Federal e desenvolveu uma relação muito próxima do Alexandre de Moraes durante a investigação da trama golpista, além de ter sido já muito próximo ao Gilmar Mendes. Não estou depondo contra ali, o Paulo Gonet tem um currículo... Ali as relações. Isso. Agora, isso foi visto como um empecilho da primeira vez, junto com o Juca, o advogado, que é apontado também por autoridades como alguém que cuidou de limpar ali ou de selecionar um pouco mais essa delação, tendo por estratégia avançar na delação. Então, tem a proposta da delação. Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal tem que aceitar. E depois tem um outro passo, que é o Supremo homologar. Tudo leva a crer que essa delação de agora, potencialmente o André Mendonça tenderia
né? O que a gente ouve ali do entorno dele, o pessoal dele, tenderia a ser mais ou menos ela séria, entre aspas, diferentemente da primeira. Agora, vamos supor, se pega um ministro do Supremo, para abrir uma investigação contra o ministro do Supremo, o plenário do Supremo tem que autorizar. Então, teria um terceiro, quarto passo, se a gente falar, vamos supor, tendo ali um ministro do Supremo delatado e tendo indícios para investigá-lo, o Supremo tem que autorizar essa investigação. E aí tem que ter um placar de 6-5, né? Então, tem vários componentes até chegar lá na frente, vai significando ali uma condenação de alguém, ou uma liberação de alguém, ou o Daniel Vercaro indo para a prisão domiciliar, que é uma das coisas que a gente sabe que é um desejo dele, né? Nessa proposta de colaboração. Então, tem várias variáveis aí até chegar lá na ponta e esse caso acabar. Caio, rapidamente aqui, só para eu não perder a oportunidade de te ouvir, o que a gente espera do curtíssimo prazo, assim? Você acredita que, por exemplo, haverá uma liberação do que é a delação dele? Porque a gente já viveu isso no passado com os casos da Lava Jato, né? A lista de Janot, o Brasil parou esperando aquela lista, enfim. A gente pode criar essa expectativa de uma liberação das informações? Isso é um pouco difícil, mas vamos lá. No curtíssimo prazo, a gente tem uma data para trabalhar, que é 12 de junho. Sexta-feira que vem, que é a data limite na qual o André Mendonça autorizou o Daniel Vercaro a sair da cela especial que ele estava para ficar ali numa sala justamente para fazer esse trabalho de uma nova colaboração premiada. Ficar com mais conforto, desfrutar de mais conforto, isso, e os advogados ficarem indo lá, o que eu tenho de informação é quase todo dia, das 8 às 5, elaborando esses anexos. Então, no curtíssimo prazo, a gente tem essa data do dia 12 para a gente trabalhar. A partir daí, tem que ver se Polícia Federal ou Procuradoria-Geral da República vão aceitar. Tem uma questão do cifrão, que você sabe muito bem, muita gente avaliando que pode ter um obstáculo numérico, pecuniário, para autorizar essa colaboração premiada, tendo por trás uma motivação política. Na prática, o que eu estou te falando? Se o Vercaro falou, vou devolver 50 bilhões, e o Gonei falar, não, tem que devolver 60, só que haver outros interesses políticos para travar, a justificativa vai ser uma justificativa que ele não quer devolver para o erário o dinheiro que ele tomou, né? Então, isso a gente tem que ficar atento também, né? Por que eventualmente não poderia ser aceita uma colaboração premiada? É porque as investigações são maiores do que ele entregou? Aparentemente, agora, evoluiu bastante em relação à primeira. Mas tudo pode ter uma justificativa técnica para uma motivação política por trás. A gente já conhece o ditado que no ambiente em que muita gente é culpado, muita gente é inocente, para não dizer todo mundo. Caio, muito obrigada, meu querido. Qual é a jogada suja da banda podre do STF contra o ministro André Mendonça? Eu vou te contar agora. O jornalista Cláudio Dantas publicou ontem à noite que há um movimento articulado dentro do STF para arrancar a força da cadeira da relatoria do caso Master, o ministro André Mendonça. É uma coisa que eu já venho dizendo há muitas semanas aqui no canal e faz todo o sentido. Eles querem acabar com o caso Master, acabando com o ministro Mendonça. Quem está por trás dessa artimanha, dessa trama e como eles pretendem fazer isso, eu te conto já. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o like nesse vídeo. O Cláudio Dantas diz que há um movimento articulado dentro do STF, sobretudo para constranger o ministro André Mendonça. Ou seja, se ele não sair por bem, ele será constrangido a sair por mal. É dessa maneira que a turma ali se vincula e age dentro da corte. A manobra é a seguinte: o Gilmar Mendes já pediu vista no julgamento sobre a manutenção da prisão de Henrique Vorcaro, que é o pai do Vorcaro, e o Felipe Vorcaro, que é primo do banqueiro. Muito bem, o fato é que eles vão, quando esse caso for levado para plenário físico e o Gilmar Mendes, depois da vista, vai pedir para ser levado para plenário físico, o Gilmar vai se juntar com a turminha dele, que é o Moraes, o Dino e etc. E juntos todos farão o discurso de que há nas prisões do caso Master excesso, de que há abuso, de que há tortura, a mesma coisa que eles falaram quando da Lava Jato. Portanto, a
o enredo aqui é o mesmo, e eles farão a mesma coisa e pressionarão os seus colegas a ecoarem o seu discurso. E aí, com isso, eles vão pressionar o ministro André Mendonça a sair do caso, porque ele seria a mão que estaria permitindo esse tipo de tortura. Se o Mendonça não topar sair, eles vão tentar vencê-lo no regimento interno. E aí o Cláudio Dantas traz uma informação que é bem importante, que é o seguinte: no regimento interno do STF, a regra é: se o relator for derrotado no julgamento de mérito pelos demais ministros, ele perde a relatoria. A regra não vale para recursos de parentes, etc., mas isso, de qualquer maneira, colocaria uma espada no pescoço do André Mendonça. E aí é mais ou menos o seguinte, ou você perde a relatoria pelo regimento interno, ou você, constrangido, pede para sair, pede pinico e larga o caso Master na mão da banda podre. É isso o que eles querem. Eles querem acabar com o caso Master, tirando da frente o último obstáculo institucional que sobrou para o caso ir adiante, para além de certa parte da Polícia Federal. O último obstáculo é quem? É o ministro André Mendonça. Se o ministro André Mendonça sair fora, muito provavelmente não sobra mais caso Master nenhum. E olha, a gente já tem um precedente disso acontecer. Foi o Toffoli. O Toffoli também houve uma pressão para que ele saísse da frente do caso Master e ele assim o fez. A diferença é que o Toffoli saiu porque estava envolvido no caso Master. O André Mendonça sairia porque quer punir os envolvidos no caso Master. Veja a que ponto chegamos, veja a que tipo de decadência o STF chegou. Ele começou pedindo para um ministro sair porque estava envolvido num caso, e aí ele vai terminar pedindo para o outro sair porque quer punir os envolvidos do caso. Esse é o STF. É isso que sobrou da corte. Nada. Pedra sobre pedra. O STF está entregue ao caso Master, entregue a toda a bandalheira possível que existe dentro desse país. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a essa estratégia. Vamos aqui no canal contar os desdobramentos desse caso quando o Gilmar Mendes começar a acionar os seus pauzinhos e os seus coleguinhas para tirar o Mendonça efetivamente do caso. Estaremos atentos. Calma, gente. Calma que as coisas vão melhorar. Sinceramente, haja coração para aguentar a montanha-russa que vão ser esses 4 meses do período eleitoral. O pau vai comer, vai ter ataque de todos os lados. Uma hora a gente vai estar por cima, outra hora a gente vai estar por baixo. Se bem que, nas últimas semanas, parece que a gente tem só levado paulada. E aí fica aquela pergunta: tá, e cadê os escândalos do Lula? Cadê o filho do Lula no roubo do INSS? Cadê o Master chegar lá na origem de tudo, que foi na Bahia com o PT? Quando é que essas informações virão à tona? Pois bem, quero te mostrar agora uma reportagem da Veja, que é exatamente o que eu tenho falado há algum tempo. Tudo vai acontecer no momento certo. E parece que o momento certo chegou nessa semana agora, ou nas próximas semanas. Investigações contra petistas e aliados de Lula avançam em diferentes frentes no STF. Casos estão em fase avançada de apuração na Polícia Federal. Quando fala no STF, entenda-se com o André Mendonça. São investigações que estão nas mãos do André Mendonça. Que eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer. Até aqui, assistindo de camarote as investigações do Banco Master fustigarem adversários do presidente Lula, o petismo deve finalmente receber a atenção da Polícia Federal nos próximos dias. As apurações miram figuras ligadas ao governo, que integram a base aliada no Congresso e que fizeram parte do Ministério Petista. A frente mais avançada é a que mira negócios da ala do PT na Bahia, com Daniel Vorcaro, mas há ainda apurações sobre a máfia do INSS que vão entrar na reta final, a partir dos dados e relatórios que serão enviados pela PF ao gabinete do ministro André Mendonça no STF. Então, são 2 investigações que estão com o STF, que estão com o André Mendonça. Em uma delas é a questão do Rui Costa, o PT, lá na Bahia, que é onde começou essa podridão do Banco Master, que com certeza vai estar na delação do Daniel Vorcaro também. Daniel Vorcaro, que está prestes também a apresentar uma delação envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e tem também a investigação do filho do Lula, na qual a PF já identificou que ele recebia dinheiro roubado dos velhinhos através do careca do INSS, que passava para Roberta Luxinger, que por sua vez passava para ele.
Além de reconstituir os negócios que misturam diferentes personagens de escândalos petistas passados na teia de relações do famoso careca do INSS, as apurações do escândalo da Previdência avançam com relação do empresário Maurício Camisotti, que entregou boa parte dos caciques do PDT e dos aliados de Lula, que permitiram desvios bilionários contra aposentados. Como a PF já revelou, o golpe de descontos associativos drenou mais de 6 bilhões de reais das contas de mais 5 milhões de aposentados no país. Em muitos casos, o governo usou dinheiro público para repor as perdas dos beneficiários da Previdência. O objetivo dos investigadores agora é delimitar as responsabilidades de cada investigado e partir para a busca de patrimônio que recompõe, ao menos em parte, a perda provocada pela quadrilha do INSS envolvendo o filho do Lula. Você está entendendo? O filho do Lula vai estar no relatório. Aliados próximos ao Lula. No caso do Banco Master, Guido Mantega estava recebendo dinheiro, Lewandowski recebendo dinheiro, Rui Costa envolvido no início do caso Master lá na Bahia, Lula dizendo para o Daniel Vorcaro, olha, não vende seu banco ainda não, eu vou colocar o novo presidente do Banco Central e ele vai dar uma ajudinha para você, como se fosse um sócio, um conselheiro do mafioso. Isso tudo vai ter o seu momento de destaque, vai ter o seu momento de holofote. E eu acho que eles queimaram a largada, soltaram pseudo-escândalos antes da hora, e agora vai chegar a hora do PT voltar a estar no centro do picadeiro, né, desse circo que virou esse governo. Então, tem momentos que a gente acha que a gente está só apanhando, mas as coisas vão e voltam. É um ciclo. Agora, eu acredito que nas próximas semanas virão os momentos do governo Lula. Tá? Então, fica tranquilo. Vai dar tudo certo, tem muita bomba para vir, tá? Eu escuto coisas dos bastidores que vai vir bomba do filho do Lula, essa vai ser a maior bomba. E tem outra coisa que poderá vir, né? Que nós torcemos para que venha, que é a delação do Maduro lá nos Estados Unidos falando sobre o financiamento do PT e do Lula. Lá atrás, quando o governo do PT, quando o partido PT estava começando, que era dinheiro do narcotráfico, dinheiro da corrupção da Venezuela, tá? Como que ele financiou as principais lideranças da esquerda na América Latina. Então tudo isso virá à tona. Podem ficar tranquilos. Eu tô com o coração tranquilo. Tenho escutado muitas coisas nos bastidores e eu acho que as coisas vão mudar. Os ventos vão mudar e a gente vai sair desse período aí de apanhar e vamos passar para o período de ver o lado de lá apanhando. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!